Nesse vídeo eu vou explicar como é o ciclo de vida de uma estrela. Sim, uma estrela ou estrelas têm ciclos de vida. Elas nascem, crescem, morrem e acabam criando mais estrelas. Sim, estrelas criam estrelas, que criam estrelas. Isso é bizarro, é uma coisa muito interessante do universo. Como que estrelas podem criar estrelas. E é isso que eu vou explicar hoje. Então, vamos ao início de como uma estrela é surgir. Uma estrela surge a partir de uma nebulosa. Uma nebulosa é um grande concentrado de gás e poeira cósmica. Os gases são hidrogênio, hélio principalmente, alguns minerais como ouro, ferro, vários compostos, carbono principalmente também. É de lá onde surge a estrela e também é de lá onde surgem os planetas dessa estrela, mas não vamos focar tanto nos planetas, já que uma parte das estrelas também não tem planetas e outras têm estrelas irmãs. Para falar a verdade, é mais comum estrelas terem outras estrelas do lado do que planetas. Por isso não é tão comum assim. Por isso que eu vou abordar mais o tema de estrelas. Um dia eu faço um vídeo de explicação de como é surgido um planeta. Mas bem, nessa fase que ela começa a surgir, o que acontece? Um ponto em comum dessa nebulosa acaba juntando muito gás, que acaba criando um pouco de gravidade. E esse gás se junta com mais gás, porque a gravidade, né, acaba fazendo mais gás se juntar, que faz mais gás e mais gás e mais gás e mais gás e mais gás, até um ponto que ela vira uma protoestrela. Protoestrela, ela tem um grande disco assim em volta dela de poeira, e ela começa a dar indícios de grande concentração de gás em um local só. Com o passar do tempo, e não é tanto tempo assim, ela começa a se transformar em outra coisa. Ela começa a comprimir, mudar e começar a fazer fusão nuclear. E a partir desse ponto, ela não é mais uma protoestrela. Basicamente, ela acabou de sair da infância e foi para a vida adulta, se tornando uma estrela de sequência principal. Para você que não sabe, estrela de sequência principal é a estrela que queima hidrogênio e faz hélio. Para você que não sabe, fusão nuclear é basicamente pegar dois elementos simples, juntar eles e transformar em um elemento mais complexo. Nessa junção, acaba escapando um pouco de energia, que transforma em luz visível, que nós vemos nas estrelas, calor, que também nós vemos nas estrelas, e radiação, que é o principal ponto de maneira que o calor se transmite pelas estrelas. Atualmente, o Sol se encontra nessa fase, e as estrelas que estão nessa fase têm uma composição interessante. Elas têm de 70 a 75% de hidrogênio, 24% de hélio e outros porcento que são outros materiais, às vezes metais, às vezes carbono, às vezes oxigênio, qualquer outro gás que possa ter na estrela. A estrela nessa fase também é a fase onde ela mais permanece, é onde ela tem mais estabilidade, podemos dizer também, e é nessa fase onde nós determinamos o quanto ela pode durar. Sim, estrelas têm tempo de vida, igualmente humanos. Tem humanos que vivem até 80 anos, tem humanos que vivem até 100 anos, tem humanos que vivem até 50, tem humanos que vivem até 10, e assim, humanos vivem mais e menos. E assim também nós podemos ver das estrelas. Tem estrelas que vão viver mais e estrelas que vão viver menos. E isso nós descobrimos pelo tamanho. Quanto maior a estrela, mais energia ela gasta, assim menos tempo ela vai durar. Para você ter uma noção, uma anã vermelha, o menor tipo de estrela, pode durar até trilhões de anos. Tipo, questão de 10 trilhões de anos. O nosso Sol, uma anã amarela, podemos dizer, ela não é não tão grande, mas nem tão pequena, ela vai durar em média uns bilhões de anos, uns 10 bilhões de anos, em comparação. Ou seja, bem menos que trilhões. Mas, em comparação, supergigantes vermelhas, ou, sei lá, estrelas enormes azuis, duram milhões de anos. Sim, os dinossauros na Terra duraram mais tempo do que algumas estrelas. Ou seja, quanto maior você pode ser gigantesco, mas você vai durar menos. A frase pegou meio mal. Com o tempo, a estrela acaba gastando seu hidrogênio, porque ao meio da fusão nuclear, ela vai desperdiçando e criando só hélio. E um dia, esse hidrogênio acaba e ela se transforma em outra coisa, em uma gigante vermelha. Nessa fase, o núcleo dela se comprime, ela para de queimar hidrogênio e começa a queimar hélio, onde o hélio se torna mais abundante nela, e
ela também expande de tamanho, ficando mais fria na sua superfície, mais avermelhada por ficar mais fria, mas muito grande. Para você ter uma noção, o Sol, que é pequeno até, quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai chegar mais ou menos até a órbita da Terra. É muita coisa a órbita da Terra. É bem grande mesmo. E isso é surpreendente até. E ele não queima só hélio, ele também começa a queimar outros materiais. E é aí que nós contamos o tempo de vida que essa gigante vermelha ainda tem. Bem, eu tenho uma lista de quais materiais ela começa a queimar. Inicialmente, com uma gigante vermelha, ela começa a queimar hélio e cria carbono. Depois que o carbono se torna o maior gás daquele local, ela começa a queimar carbono e de carbono forma o neônio. De neônio forma o oxigênio, de oxigênio forma o silício e, por fim, do silício forma o ferro. O ferro é o fim da linha. Quando ela começa a gerar ferro é quando ela está no final, seus estágios finais. E por que disso? Por que quando ela gera ferro é porque acaba? Bem, o ferro, ele é um material muito complexo, ele tem muitas junções. Vocês lembram do que eu disse no início? A fusão nuclear é basicamente pegar dois elementos simples, fundi-los e formar um elemento mais complexo e dar energia no meio disso. Quando o elemento é muito complexo, é muito difícil de fundi-lo, não é algo tão fácil. Assim, gasta mais energia, e ele também libera energia. Só que tem um porém, o ferro, ele libera, no caso, ele gasta mais energia do que ele libera. A conta não bate, ele começa a gastar muita energia. A fusão nuclear é a única coisa que mantém a estrela estável ainda. Quando a fusão nuclear acaba, porque não tem como mais continuar, porque não tem mais energia, a gravidade vence, a estrela colapsa e explode. Nesse ponto, ela pode se tornar três coisas, e em uma delas, ela consegue criar uma supernova. Supernovas são estrelas que são muito densas e acabam criando um evento muito bonito, mas nós vamos falar delas já já. Primeiro, vamos falar das estrelas parecidas com o Sol. As estrelas parecidas com o Sol, ou menores, elas acabam juntando tudo em um ponto, e ainda ficam vivas em uma espécie de bolinha branca bem minúscula, chamada anã branca. Uma anã branca é muito densa, ela é formada principalmente de oxigênio e carbono, e ela é o estágio final de uma estrela. Ela não dura muito, e ela evapora com o tempo e simplesmente some. Ela também tem mais ou menos o tamanho da Terra, uma anã branca. Ela é bem pequenininha, o brilho dela é muito fraco. E é basicamente o fim. Para uma estrela, uma anã branca é o fim. Em volta dela também se cria uma enorme nuvem. Essa nuvem é chamada de nebulosa. Sim, estrelas, como eu já disse, criam estrelas. Ou seja, o Sol, quando explodir e virar uma anã branca, ela vai criar uma nuvem de nebulosa, que dentro dessa nuvem vai formar outra estrela. Olha que bizarro. Bem, e é esse o destino do nosso Sol e de outras estrelas por aí. Mas o que acontece com estrelas grandes ou muito massivas, podemos dizer? Bem, no caso delas é um pouco diferente. Seu colapso é tão forte que ela cria um evento levemente diferente, chamado supernova. É um evento que brilha, é um evento brilhante demais, bizarro, insano, muito bonito. E, no caso delas, elas não viram anã brancas. Elas podem virar duas coisas. Vamos à primeira. Estrela de nêutrons. Estrela de nêutrons é o estágio final de uma estrela muito densa, tipo umas 10 vezes a densidade do Sol e para mais. Ela é uma estrela bem pequena, uns 20 km de raio, isso é basicamente menor que São Paulo, mas muito densa. Uma colher de chá pode pesar pirâmides, várias pirâmides do Egito. É bizarro de quão denso é essa estrela. E ela é tão densa, mas tão densa, que o processo químico dela não existe. Ela não usa química, ela faz nêutrons, em resumo. Como isso funciona? Ela pega elétrons, prótons, funde eles e faz nêutrons e fica viva com isso. E elas também giram muito rápido. Isso por causa de uma relação interessante. Você, não sei se já viu isso, mas se você estender os seus braços e começar a girar, você percebe que você gira em uma velocidade. Só que, no meio disso, se você fechar os braços, você gira levemente mais rápido.
Isso porque o ponto de gravidade fica mais concentrado e focado em um ponto. Estrelas, não sei se você sabe, elas giram, elas têm uma rotação. E quando elas são grandes, assim, normais, é como se elas estivessem com os braços estendidos. E quando elas colapsam e fecham os seus braços, elas giram muito rápido. E como uma coisa antes era basicamente 1000 vezes maior que a Terra e agora é 1000 vezes menor que a Terra, ela gira muitas vezes mais rápido, girando até 720 vezes por segundo, muitas 100 vezes por segundo, e fica girando lá muito rápido. Também, pela sua alta concentração de nêutrons, ela tem um campo magnético extremamente potente, com rajadas de nêutrons saindo para os dois pontos. É muita potência, é muito forte isso. Elas têm esse efeito de piscar, que vocês já viram alguma vez? Pois ela tá girando, e aí os jatos relativísticos, que são o nome desses jatos que soltam de nêutrons, podem acabar passando assim, ó, e parece que ela brilhou mais por alguns segundos. Mas não é porque ela só tá girando muito rápido. Uma velocidade de nêutrons pode durar até trilhões de anos. Nós nunca vimos uma morrendo, porque normalmente ela acaba ganhando muita massa e virando um buraco negro, fundindo com outro virando um buraco negro. Elas duram demais, a gente nunca viu uma morrendo em si. Mas ela também some semelhante a uma anã branca. Ela começa a parar de girar e perder energia, os nêutrons começam a ficar mais do que os prótons e elétrons, começa a acabar, e aí ela morre. Ela evapora igual uma anã branca. Nada tão dramático. Em volta dela também tem uma nebulosa, que também cria mais estrelas que vão continuar esse ciclo até um dia a massa, toda a energia do universo acabar ou qualquer outra coisa assim. Eu não sei o que vai acontecer no final. Por fim, os buracos negros. Buracos negros, eu fiz um vídeo também, tanto sobre estrelas de nêutrons quanto sobre buracos negros, mas buracos negros são regiões do espaço. Buracos negros são regiões do espaço que são densamente concentradas de massa. É tanta massa que eles acabam não deixando a luz escapar e ficam com aquele aspecto todo esquisito e buraco. Por isso que o nome dele é buraco negro, né? Porque ele não deixa a luz escapar, ele fica preto. Eu ia fazer uma piada, só que ia pegar mal. Sobre buracos negros não tem muito o que comentar. Eu fiz um vídeo bem explicado sobre eles, igualmente fiz sobre estrelas de nêutrons. Mas esse é o ciclo de vida de uma estrela. Após isso, essa nebulosa vai formar outras estrelas, que vão formar outras estrelas. Mas você deve estar se perguntando, bem, o Sol ele tem um tamanho. Se ele virar uma nebulosa e outra estrela surgir, provavelmente essa estrela vai ser menor que o Sol. Você não está errado. A estrela, filha, não é tão grande quanto o pai, mas há exceções. Ela pode ser maior. Caso uma outra nebulosa estiver perto e as duas encontrarem um ponto em comum de gravidade, de grande densidade assim, de gases, elas podem acabar se fundindo em algumas partes, formando uma estrela que é maior do que a sua mãe em si. Sua mãe não, né? A mãe estrela. Por fim, uma curiosidade extra nesse vídeo. No final das contas, estrelas têm carbono. Você tem carbono. E todos nós temos carbono. E qualquer outro elemento. O nosso sistema solar foi formado de uma nebulosa, que era antigamente uma estrela. Em resumo, eu, você, esse armário, esse céu, esses gases da atmosfera, essa janela, tudo já foi uma coisa só, uma estrela. Mas hoje em dia, nós somos seres separados, conscientes e tudo mais. Isso é bizarro de se pensar, porque não tem como criar matéria. Então, nós viemos aqui. E esse foi o vídeo, rapaziada. Muito obrigado pra quem viu até aqui. Foi um vídeo um pouquinho mais complicado de se fazer. Eu tive que escrever bastante coisa em um roteiro. Foi muita coisa mesmo. Deve ter faltado algo. Eu não sei, particularmente falando. Eu não sei se faltou, eu não sei se não. Muito obrigado. Fiquem com Deus. É isso aí. E falou, rapaziada. Até semana que vem.